Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Ora. E este é o Jornal da Uma, com a edição do Miguel Videira. Miguel, a Proteção Civil fez há instantes um ponto de situação sobre os efeitos do mau tempo. Ainda não é tempo de baixar a guarda. Apesar de alguns indicadores positivos, ideia sublinhada pelo Comandante Nacional da Proteção Civil. A conferência de imprensa de Mário Silvestre foi acompanhada pelo jornalista do Observador, José Rafael Lopes. Zé, com essa ideia, é certo que há perspectivas mais positivas, no entanto, os riscos mantêm-se. Os riscos mantêm-se, ainda assim fica essa ideia apresentada pela Proteção Civil, o início do que pode ser considerado boas notícias. A chuva ainda não dá tréguas, é certo, e os solos estão ainda muito saturados, ainda assim há essas melhorias ligeiras para dar conta. Foi o que disse o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, no briefing diário das ocorrências. Dá conta desse estabilizar de situações mais complicadas, com a ressalva de que ainda assim, ainda não acabou este mau tempo. Não estamos de alguma forma a dizer que não vamos ter problema. Estamos a dizer que neste momento, e com base naquilo que aconteceu durante a noite, temos aqui uma situação um pouco mais estável, menos gravosa. Mas o risco de podermos ter que vir a evacuar a zona baixa de Coimbra mantém-se até ao final do dia de hoje. E, portanto, estão alerta a todas as pessoas que nos ouvem para manterem, no fundo, os seus comportamentos de uma forma segura e anteciparem esses problemas. Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil, com o início das boas notícias, ainda assim há risco de inundações que se mantém, risco significativo, foi o termo utilizado pela Proteção Civil no Rio Tejo, no Rio Mondego, no Sorraia e também no Sado. São os rios com situação mais complexa. Toda a atenção é pouca, diz a Proteção Civil, que mantém ainda assim as recomendações para a população. E, portanto, as recomendações que temos feito mantêm-se e, portanto, se estiver a conduzir, não atravesse estradas inundadas, pare em local seguro, longe das linhas de água, evite túneis e passagens inferiores. Se estiver em casa, feche portas, janelas e desligue o gás e a eletricidade. Mantenha-se nos andares superiores ou nos pontos altos, sobretudo nas zonas ainda com potencial de inundação. Afaste equipamentos elétricos da água e, se tiver de abandonar a sua casa, leve apenas o essencial, nomeadamente os medicamentos. As recomendações de Mário Silvestre, Comandante Nacional da Proteção Civil, que deixa também um alerta, Miguel Videira, para a necessidade de ter atenção às bacias hidrológicas, porque a chuva, essa continua ainda a não dar tréguas. É esse o aviso do Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, no ponto de situação feito há instantes e escutado pelo jornalista do Observador, José Rafael Lopes. E Coimbra continua em alerta máximo, embora a última noite tenha corrido melhor do que o esperado. É isso que refere a Presidente da Câmara Municipal num comunicado enviado a diversos órgãos de informação, incluindo o Observador. Ana Abrunhosa salienta que não houve necessidade de recorrer a evacuações, não se confirmou o receio de inundações na zona baixa da cidade. Apesar da boa notícia, a autarca sublinha que o dia vai ser complexo. Para as 2 da tarde, daqui a menos de uma hora, está agendada uma reunião que vai juntar a autarca de Coimbra, Ana Abrunhosa, também a Ministra do Ambiente, Graça Carvalho, e o Secretário de Estado de Proteção Civil, precisamente para perspectivar as próximas horas. E 45 anos depois de ter entrado em funcionamento, a barragem da Aguieira continua a ser a principal forma de controlar as cheias no Baixo Mondego. Nem sempre foi assim. O repórter Luís Soares foi ao encontro de quem ajudou a construir esta barragem importante para controlar os caudais do Rio Mondego, uma estrutura, Luís, que também serviu de cupido. A casa de onde eu namorava era aqui.
A minha mulher ia lá por cima para a varanda e eu punha cá debaixo da estrada a espreitar. Com a ajuda de uma régua, Jaime Vitorino aponta para uma fotografia a preto e branco. Vê-se a casa onde, há mais de 45 anos, namorava com a ainda agora mulher em Foz do Dão, uma aldeia que foi engolida pela água do Mondego depois de ter sido construída a barragem da Aguieira. A Foz do Dão era uma aldeia bonita, é pena era um ponto de turismo. Temos ali o quadro, foi pena aquilo ter ido desaparecer, mas a lei da vida... Agora a barragem protege Coimbra, mas Jaime Vitorino explica, o Rio Mondego tem uma personalidade muito própria. A barragem ajuda muito, pronto, a barragem ajuda muito, mas é aquilo que eu digo. A Serra da Estrela manda muito, a neve manda muito, ajuda muito, porque se aquilo estiver cheio de neve, o Rio Mondego fica doido, não há barragem nenhuma com o vento. De resto, antes de haver barragem, Jaime Vitorino lembra que a Baixa de Coimbra costumava inundar. Basta que a Baixa de Coimbra também ficava tudo alagado. De onde é a Estação Nova e aquilo tudo, o Banco de Portugal, aqui ficava tudo inundado. Ele que participou na construção da barragem, viu a estrutura a encher, ainda no início dos anos 80. Na altura, Jaime Vitorino ouvia dizer que ao fim de 20 anos era preciso realizar uma manutenção, mas nunca soube que isso tenha acontecido. Ela começou a encher mais ou menos 80. Já até diziam que depois, ao fim de 20 anos, que era despejada para fazer manutenção, e já vamos lá em 40 e tais, e manutenções, nada. E pronto, isto não sei, mas isto penso eu, que isto deve ser um risco muito grande depois de amanhã. Jaime Vitorino defende também que o Governo não devia permitir construção à beira dos rios. É muito bonito fazer aqueles bares à beira do rio, como está lá em Coimbra, aqueles esplanadas, aquilo é muito bonito. É, para o verão. Mas temos que convencer que quando o São Pedro abrir as portas, as torneiras, meu amigo. É assim. Reportagem de Luís Soares, que esteve na barragem da Aguieira, a barragem que ajuda a controlar os caudais do Rio Mondego e que ontem chegou a estar a 99% da capacidade de armazenamento, a obrigar descargas obrigatórias, por isso as preocupações das localidades de Coimbra e outras localidades banhadas pelo Rio Mondego face ao risco de aumento dos caudais. E o caudal do Rio Tejo, Miguel, está a diminuir, mas a Câmara Municipal de Santarém mantém o estado de alerta para a possibilidade de voltar a registar-se um aumento do nível da água. Precisamente é isso que diz o Presidente do município, João Teixeira Leite, dá conta que o elevado estado de prontidão mantém-se porque a chuva, apesar de ter diminuído, continua sem dar tréguas. Aquilo que temos informação da Proteção Civil é que o débito de água neste momento está a reduzir. E, portanto, o registro que é feito diz-nos que vamos ter aqui uma redução, mas isto depende também da precipitação que se faz sentir durante o dia de hoje e daquilo que depois é também o débito de água efetuado através das barragens do nosso país e até de Espanha. Tudo isto interfere. E, portanto, o que é que isto exige? Conscientes que está estabilizada a componente do caudal das cheias, exige uma monitorização e um acompanhamento no terreno, que é aquilo que está a ser feito neste momento. É o que diz o Presidente da Câmara de Santarém, que está preocupado com outro potencial risco no concelho. A cidade, a componente parte mais considerável urbana da cidade, está num planalto. Nós temos hoje, e já é do conhecimento do Sr. Primeiro-Ministro, da Sra. Ministra do Ambiente, da Sra. Ministra das Infraestruturas, problemas graves de deslizamento das encostas que podem colocar em risco aquela que é a principal linha férrea do nosso país, que é a linha do Norte. Os solos estão altamente sobrecarregados e, portanto, é uma preocupação real e que está neste momento a acontecer no nosso território. A preocupação com alimentos de terras que podem atingir a linha ferroviária e deixar o município sem circulação de comboios. De resto, há vários condicionamentos de norte a sul do país com a circulação de comboios, desde logo na principal via ferroviária linha do Norte. Não há circulação de comboios de longo curso, ou seja, não é possível fazer a viagem entre Lisboa e Porto nos comboios Alfa, pendulares, intercidades. Assim só se realizam serviços regionais entre o entroncamento e Sor.
interior. Mais à frente, entre Coimbra, Aveiro, Porto, por fim, os comboios regionais também circulam entre Tomar e Lisboa. 1h09. O PS espera que o Governo inclua propostas dos socialistas no Plano de Recuperação e Resiliência, exclusivamente português, anunciado ontem pelo Primeiro-Ministro. José Luís Carneiro promete apresentar novas medidas nos próximos dias, com o objetivo de tornar mais célere o processo de apoio a famílias e empresas. Em Almada, o secretário-geral do PS lembra que já fez chegar a Luís Montenegro dezenas de contributos. Nós apresentaremos propostas para responder às necessidades urgentes da tesouraria e de condições de vida das famílias. Espero que o plano que o Governo vai apresentar tenha em consideração as 70 medidas que o Partido Socialista apresentou, porque elas são o resultado das melhores práticas que nós próprios colocamos em desenvolvimento e em execução quando tivemos de gerir crises no país. José Luís Carneiro, o secretário-geral do PS, espera que o Governo possa acolher algumas das propostas feitas pelo Partido Socialista. E já na reta final deste Jornal da Uma, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? Vamos dar apenas uma antes de E o Campeão é, e ainda relacionada com o mau tempo. Aumentou para 45 mil o número de clientes sem energia elétrica em Portugal continental. A grande maioria, 36 mil, nas zonas mais afetadas pela depressão Christine, no centro do país. É o mais recente balanço feito pela Redes, reporta às 8 da manhã.